Peço desculpa e queria começar por agradecer ao IDEF, na realidade ao CIDEF, o convite para aqui estar nesta conversa e cumprimentar também os meus colegas na mesa. Eu precisava de facto do meu PowerPoint. Também venho fazer aqui um bocadinho o papel clássico do economista, tem gráficos e tal, e portanto talvez ajude. Aqui o primeiro ponto que eu queria partir está relacionado com o título deste seminário, que é a ideia do pós-crise. Eu confesso que tenho alguns problemas com a expressão pós-crise, que não estão tanto relacionados com a possibilidade muito verosímil de nós estarmos a viver apenas um intervalo entre dois episódios, não é? E nesse sentido ser prematuro falar de um pós-crise, mas porque isso na realidade está relacionado com a discussão que aqui me traz. As crises não são propriamente episódios que chegam, partem e deixam inalterado o material sobre o qual ocorreram. Havia aqui uma velha metáfora de um economista morto há muito tempo, que era o Val Raz, não é? Portanto, o criador da ideia e quem desenvolveu mais a ideia do sistema económico como um sistema em equilíbrio e em transição entre vários equilíbrios, e que usava como metáfora a ideia de uma pedra que era atirada para um lago, que desencadeava uma série de pequenas ondas que se dissipavam e que depois de terem dissipado, o lago retomava a sua quietude habitual. Portanto, na realidade, esta ideia veio a ser discutida por economistas posteriores, que introduziram o conceito de cumulatividade dos processos, uma cumulatividade que pode ser circular e que basicamente traduz a ideia de que um choque na economia pode-se traduzir não no regresso ao equilíbrio do lago depois de terem dissipado as ondas, mas numa própria transformação do lago que leve à elevação ou à descida do seu nível habitual. Isto hoje em dia é discutido como histerese, não é? Como histerese, inclusive que é um termo que resulta da física e da observação na física de que há ações sobre materiais, como por exemplo as ações magnéticas sobre o ferro, que transformam os materiais sobre os quais atuam. E portanto aqui eu acho que o que está a passar relativamente à segurança social ilustra bastante bem estes processos de cumulativos, eventualmente circulares, que podem estar a ocorrer sob os nossos olhos, não é? Ou estes processos de histerese ligados ao emprego e ao desemprego. Bom, basicamente a questão à partida é simples, não é? Quer dizer, a possibilidade de financiamento da segurança social no curto prazo depende evidentemente do nível de emprego e do nível de salários. Depende da massa salarial, depende daquilo que na contabilidade nacional é chamado vencimentos e salários, a parte do PIB ou do valor acrescentado que cabe ao trabalho, ao fator trabalho, não é? Depende disso, não é? As receitas da Segurança Social estão positivamente correlacionadas, e eu vejo aqui no gráfico que aqui tenho, positivamente correlacionadas com os vencimentos e os salários, não é? E isso aconteceu em Portugal de uma forma muito... Vamos talvez ir para aqui. Obrigado. As receitas estão positivamente relacionadas com os vencimentos e com os salários e vencimentos, não é? E as despesas estão negativamente correlacionadas com os salários e os vencimentos, isto é, com o nível de emprego e o nível de salários. Isso tem a ver basicamente com o facto de existir uma parte importante da despesa da Segurança Social que é procíclica, não é? Que é o subsídio de desemprego, que aumenta vincadamente nos períodos de recuo do nível de emprego e retrocede depois disso.
Bom, portanto, é o que se passa no curto prazo, esta correlação positiva das receitas e a correlação negativa das despesas, que faz com que um período de uma crise de emprego crie uma situação de crise de financiamento da Segurança Social, que eventualmente depois é ultrapassada ainda no curto prazo, quando o nível de emprego recupera. Agora, o problema, e este é a questão que me interessa mais, é que não é só no curto prazo que a sustentabilidade da Segurança Social está relacionada com o nível de emprego e nível de salários. É também no longo prazo. Eu digo isto, não será muito surpreendente, digo isto por contraste com outras abordagens que põem o acento tónico na fertilidade e no envelhecimento. Eu estou a pôr o acento tónico no emprego e no salário, como determinantes da sustentabilidade da Segurança Social no curto prazo e no longo prazo. Como é que no longo prazo as coisas operam, e eu acho que estão a operar entre nós? No longo prazo, as crises de emprego, de facto, podem não ser episódios e podem desencadear as tais dinâmicas cumulativas que impedem, ou pelo menos dificultam, a recuperação dos níveis de emprego e dos níveis de salário pré-crise. A coisa não é automática. Se nós olharmos para projeções demográficas, e eu creio que nos dias que correm devemos olhar para projeções demográficas, descobrimos, por exemplo, coisas como esta, não é? Eu estou a recorrer às projeções demográficas da Comissão Europeia. E são projeções entre 2012, 2015, começam em 2009, 2012, 2015 até 2017. E o que encontramos são projeções demográficas bastante que nos reasseguram da nossa viabilidade demográfica em 2009, isto é, os níveis de população até 2060 estariam acima dos 11 milhões, mas logo em 2012 encontramos projeções que atiram a população em 2060 para os 10 milhões que temos atualmente, e em 2015 projeções que atiram o nível de população para 8 milhões, não é? Que fazem desaparecer 2 milhões de habitantes num horizonte de, quantos anos são? São de 60 anos da população portuguesa. E uma relativa melhoria que também tem o seu interesse entre 2017 e 2015. Portanto, a minha pergunta é, isto são projeções, felizmente são projeções, e felizmente as projeções demográficas, como todas as projeções, muitas vezes estão erradas, mas mesmo assim, estas projeções dizem-nos alguma coisa. O que é que aqui aconteceu que levou as previsões demográficas a deslocarem-se desta maneira tão abrupta em tão poucos anos? O que aqui aconteceu foi fundamentalmente uma mudança súbita, muito súbita, do regime dos fluxos migratórios na sociedade portuguesa, não é? Nós, a partir de 2010, tivemos um aumento da emigração que só tem paralelo nos anos 60, não é? Do século passado, acompanhado de uma redução da imigração, o que provocou uma sangria demográfica entre 2010 e pelo menos até 2016 ou 2017, não estamos bem certos disso, que fez com que, no plano das projeções, o panorama se alterasse completamente. Acompanhando esta mudança de regime dos fluxos demográficos, que é uma mudança de curto prazo, mas é uma mudança de curto prazo projetada no tempo, se pode traduzir em declínio demográfico. Acompanhando esta mudança dos fluxos migratórios, acentuaram-se tendências no que diz respeito aos fluxos naturais, não é? Aos nascimentos e óbitos, não é? O regime dos óbitos manteve-se mais ou menos, não é? Mas o regime dos nascimentos alterou-se substancialmente, o que não significa que os casais portugueses se tenham tornado subitamente menos férteis. Significa, sobretudo, que os casais portugueses passaram a ter mais filhos no estrangeiro para onde emigraram. É basicamente isso que traduz esta mudança de regime rápida. Evidentemente, sob um plano de fundo de perda histórica, de redução da fertilidade
dos casais portugueses. Bom, portanto, a combinação destes dois efeitos, produziu, projetada no tempo, produz estas tendências demográficas que vimos. E é preciso reconhecer que qualquer um destes efeitos, quer os efeitos migratórios, quer os efeitos dos nascimentos e óbitos, estão, por sua vez, relacionados com emprego, neste caso com desemprego produzido na conjuntura, e com salários em queda, igualmente produzidos na conjuntura. Estas dinâmicas demográficas, mesmo as de longo prazo, são determinadas, numa parte importante pelo menos, por dinâmicas que têm a ver com as dinâmicas de criação e destruição de emprego e de valorização ou desvalorização do trabalho. Portanto, basicamente, o que nós assistimos no período que nos é entre 2007 e 2016 foi uma queda continuada da população ativa portuguesa, mais pronunciada que a queda da própria população. E porquê é que a queda da população ativa portuguesa? A população ativa é a soma do emprego e do desemprego, como sabemos. Aquilo a que assistimos não foi apenas uma transferência de pessoas empregadas para pessoas desempregadas, de emprego para desemprego. Assistimos neste período, além disto, a dois fatores adicionais. Uma transferência de pessoas ativas para a inatividade, isto é, as pessoas pura e simplesmente desencorajaram-se, é assim que as estatísticas chamam, deixaram de procurar emprego, que isto aliás é um elemento que nas discussões sobre a histerese é muito evocado, não é? E, por outro lado, as pessoas deixaram de ser residentes, emigraram, desapareceram do mapa de Portugal. Os dois efeitos, perda de população em termos absolutos e perda de população ativa com transição para a inatividade, conjugaram-se e produziram esta queda da população ativa, acompanhada do aumento da inativa. Bom, chegados a este ponto, e este ponto situa-se algures no final de 2015, nós assistimos a uma inversão da tendência, e isto é, a população ativa passa a crescer, de novo passa a recuperar, mas reparem, e quando eu olho para este gráfico, é o que mais me preocupa. Reparem a distância que nós estamos ainda hoje, ou estávamos em final de 2007, dos níveis da população ativa de 2007, portanto em 10 anos estamos a uma distância colossal do nível da população ativa. E, além disso, este crescimento da população ativa tem vindo a ser possível através da transferência de inativos para os ativos, o que em si mesmo é uma boa notícia. Houve pessoas desencorajadas que voltaram ao mercado de trabalho a procurar emprego, mas não de uma reversão da situação demográfica. E, portanto, o que de facto este gráfico sugere é que, mesmo que se mantenha durante algum tempo a tendência de recuperação do nível da população ativa em Portugal, essa recuperação está limitada por um teto demográfico, que não se tem deslocado, É essa basicamente é interessante verificar que a redução da população ativa tem sido conseguida basicamente à conta da redução dos outros inativos. Esses outros inativos são os tais desencorajados, e esse é o componente da população inativa que tem descido. Bom, em suma, o que parece ter acontecido, ou o que me parece ter acontecido, é que a crise de emprego que nós vivemos na conjuntura dos anos da crise desencadeou um processo de declínio demográfico que, se não for revertido, pode impedir a recuperação dos níveis de atividade e de emprego para patamares que são compatíveis com as necessidades de financiamento da segurança social. E, portanto, a questão que se põe é exatamente isto. Quer dizer, em última análise, a questão que se põe é saber como é que é possível reverter
este processo de declínio demográfico. Quer dizer, nós podemos pensar em políticas natalistas e não há qualquer problema com essas políticas natalistas, a não ser quando o fardo é atirado para cima das mulheres, não é? Como muitas vezes acontece, mas talvez mais importante de que as políticas natalistas seja olharmos para os determinantes fundamentais que são a população, o emprego e o salário. Como reverter o sentido dos fluxos migratórios? Bom, dependerá de muitas coisas, mas de certeza que depende do nível de emprego que a sociedade portuguesa for capaz de garantir e do nível de remuneração do trabalho que a sociedade portuguesa for capaz de revertir. Haverá outros fatores, mas estes sabemos, pela experiência recente, que são absolutamente cruciais. E, portanto, e nesse plano há boas e más notícias na conjuntura que estamos a viver. A boa notícia é que criámos 400 mil empregos, não é? Mas notem, tínhamos destruído 700 mil, não é? Ainda faltam outros 300 mil. Essa é a boa notícia. A má notícia, e desculpem acabar com a má notícia, tem a ver com os rendimentos do trabalho, não é? Entretanto, os diferenciais remuneratórios medidos pelos salários médios reais entre Portugal, e eu só tenho aqui 2 países que são destino tradicional da imigração portuguesa, alargaram-se substancialmente, o que sugere, de facto, um ensinamento da crise que convém registar e reter. Se a solução para restabelecer o equilíbrio nas condições que nós vivemos e discutimos de manhã, de pertença a uma moeda única que não permite a desvalorização, é desvalorizar o trabalho, não é? O preço a pagar por esse tipo de abordagem ao ajustamento tem sido e será, se não conseguirmos enfim, fazer um esforço imaginativo e será uma tendência de declínio demográfico que põe em causa a sustentabilidade da segurança social, mas eu diria que põe em causa a sustentabilidade do país, ponto final. Obrigado.